Olá, tudo bem? Bom, para a gente iniciar as nossas atividades no livro de português, tá? Agora nós vamos falar sobre o gênero literário crônica, né? A gente ficou aí bastante tempo trabalhando um pouco de poema, né? Algumas letras de música. E agora no segundo bimestre nós vamos iniciar um gênero literário novo, que é a crônica, tá? Que vocês vão estar lendo as páginas 12 e a página 13. Mas, bem, o que é uma crônica? A crônica narra um fato do cotidiano que envolve uma ou mais personagens. Ou seja, né? O que é um fato do cotidiano? São coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Por exemplo, a nossa ida ao trabalho, né? É, a escola, né? Coisas que acontecem no dia a dia. Tomar banho, ver, né? Os nossos familiares, fazer compras. Então são coisas que acontecem no dia a dia, tá? Que vai acontecer nas crônicas, tá? Que pode ter um ou mais personagens. E também ela terá um narrador. E o que é esse narrador? O narrador é aquele que conta a história. O narrador ele pode ser um observador, ou seja, um narrador que vai estar do lado de fora da história, vamos dizer assim, né? Ele só vai estar contando a história. Ou ele pode ser uma personagem da história, tá bom? O que acontece então? O que vocês vão fazer? Vocês vão estar respondendo a número um. Só que a número um não tem espaço aqui para responder, tá? Vocês vão estar tirando uma folha do caderno, vão colocar a data, o nome de vocês e vão escrever assim: número um, respostas, tá? Por quê? Eu vou marcar um dia para vocês estarem me entregando os livros. E essa folha deve estar dentro do livro aqui, tá? Se quiser grampear na página, colar não, tá? Se quiser grampear, dobrar e deixar aqui, tá bom? Então vamos às perguntas. Depois de ler o texto, tá? Eu não vou fazer a leitura, porque a leitura tem que ser feita pelos alunos, mas é uma leitura simples, tá? Normalmente a crônica tem uma leitura simples. Vem a letra A. Que times estavam jogando, né? O texto ele vai falar lá de um jogo de futebol, de um campeonato. E todo jogo de futebol tem time jogando, né? Então aqui na letra A, os alunos irão responder lá na folha separada que times estavam jogando. Letra B, onde Evaglio estava na hora do jogo. Letra C, para quem Evaglio estava torcendo, né? Para qual time e por quê? Letra D, qual foi o resultado do jogo? Quem ganhou, se foi empate, tá bom? Letra E, Evaglio gostou do resultado? Sim ou não? Letra F, por que Evaglio, a partir daquele jogo, passou a detestar todos os times? Lá no texto aconteceu alguma coisa que ele passou a detestar futebol. Vocês vão escrever aí o porquê. Aí, a partir do número 2, 3 e 4, vocês já vão responder diretamente no livro, tá? Aí, número 2. Que fato do cotidiano é narrado na crônica O Torcedor? Muito fácil. O que tem na história que é algo do nosso cotidiano? Que acontece no dia a dia, né? Do brasileiro, principalmente. O que acontece? O que é do cotidiano? 3. Quem são as personagens dessa crônica? Né? Quem faz parte da história? 4. O narrador da crônica é uma personagem, né? Faz parte da história, ou ele é apenas um observador? Explique. Eu falei aqui o que é o narrador e o que é o narrador observador. Se você esqueceu, ó, só lê esse pedacinho aqui que vai estar explicando o que é o narrador quando ele é um personagem ou quando ele é apenas um observador, tá bom? E vai escrever o porquê. Aí na página 15, vocês irão responder a número 5, tá?
Pinte o quadradinho da foto que mostra uma festa de comemoração do campeonato de futebol. Muito fácil, né? Aí tem uma bolinha aqui que dá para responder aqui mesmo, aqui embaixo. Ah, não tem linha, é só fazer uma linha, tá? Porque Evaglio previa que a volta para casa seria um problema, né? Quando acabou o jogo. Por que ele tinha isso já na cabeça, que a volta para casa seria um problema? O número 6 diz assim: relê este trecho da crônica. Lembrando-se de que torceria pelo vencido, teve medo, para não dizer terror. Se lesse em seu íntimo, o segredo estava perdido. Lá na história, né, o personagem Evaglio tinha um segredo. Qual era esse segredo? Letra B. Sublinhe no trecho, tá? Sublinhar aqui, ó. Passar uma linha embaixo, sublinhar aqui. Palavras ou expressões usadas pelo narrador para caracterizar a angústia, né? O medo de Evaglio, caso os torcedores descobrissem o segredo. Então, o aluno vai sublinhar aqui expressões, palavras que demonstram a angústia da personagem, tá? Número 7. Releia os seguintes trechos da crônica. Tem alguns pedaços, né? Nós vamos ter letra A, letra B e algumas perguntas sobre esses trechos. Então, trecho A. O Flamengo triunfou e Evaglio deixou de ser atleticano para detestar todos os clubes de futebol que perturbam a vida urbana com suas vitórias. Pergunta 1 do trecho A. Por que os clubes de futebol perturbavam a vida na cidade? Perturbam, aliás. Por que os clubes de futebol perturbam a vida na cidade? Aí, vocês têm que responder de acordo com a história. Aí também nós iremos fazer toda a página 16, tá? Questão 2 do trecho A. Pinte as palavras que representam os sentimentos que Evaglio diante da vitória do Flamengo, né? Depois que o Flamengo ganhou, quais foram os sentimentos que a personagem principal teve? Aí vocês vão pintar. Se foi raiva, se foi orgulho, se foi desprezo, se foi alegria. Pode ser mais de um, tá bom? B. Agora o trecho B. Evaglio sentiu-se dentro do Maracanã, até mesmo dentro da bola chutada por 44 pés. Escreva como Evaglio se sentia nesse momento, né? Lá na história, lá na crônica, fala que o Evaglio ele se sentiu como se ele estivesse lá dentro do Maracanã, como se ele fosse a própria bola. O que o Evaglio estava sentindo nesse momento aqui? Qual era o sentimento dele? Trecho C. Mas todos cantavam, sambavam com alegria, tão pura que ele próprio começou a sentir um pouco de Flamengo dentro de si. E agora, como Evaglio se sente? Aqui ele se sentia de um jeito, né? Lá no começo, mais no começo da história. E depois ele sentiu algo diferente, tá? Aí vocês vão ter que escrever aqui. 8. Assinale as alternativas que melhor representam o humor da crônica. Né? O que teria de engraçado? Quando a gente fala humor, não é aquela coisa muito engraçada. Não, a gente está falando assim, de algo que tenha na história, que possa ser, não aquele engraçado de fazer a gente dar gargalhada, né? Mas que traz uma leveza para a história, né? O que traz uma leveza para a história? O que traz uma ideia de humor? Vocês vão ler as frases, tá? E marcar, e pode ser mais de uma também. Número 9 e última dessa atividade. Essa história, né, do Evaglio, poderia ter acontecido na vida real? Sim ou não? E explique. Aí vem a última questão. Você acha que o fato de a crônica narrar fatos comuns de forma bem-humorada aproxima ou distancia o leitor dos acontecimentos, né? Essa história é uma história que acontece no nosso cotidiano, que acontece, né, na vida de várias pessoas. Quando a história é assim, é uma crônica, vocês acham que ela aproxima o leitor, né? Torna a leitura mais fácil, mais prazerosa, sim ou não? E o porquê?
Tá bom, gente? Então, essa atividade será para segunda e terça-feira. Ah, professor, é muito. Não, não é muito. Até porque eles estão no 5º ano, eles estão com o livro, eles não vão precisar copiar nada, tá? Só responder, tá bom? Só lembrando que a número 1 é para responder numa folha separada e colocar dentro do livro, tá ok? Então, essa atividade, segunda e terça. Na quarta-feira, nós vamos avançar no conteúdo, tá ok?